As grandes estrelas do mundo do entretenimento não apenas nos inspiram ou nos emocionam com sua arte, muitas vezes também acabam nos dando uma dura lição, muito a contragosto. E é que a fama, a adrenalina de uma rotina em alta velocidade e o constante assédio de fãs e paparazzis fazem com que em muitas ocasiões os chamados ídolos tenham um terrível colapso. Hoje quero falar sobre as descobertas aterrorizantes que a autópsia de uma cantora que marcou uma era revelou. Do terrível assassinato de um comediante que deu voz a vários personagens queridos de Os Simpsons. E também proponho analisar as análises forenses de um dos grandes mistérios de Hollywood. Mas não nos adiantemos. Neste novo ciclo, buscamos nos imergir nas últimas horas das chamadas estrelas, para tentar entender quais foram as causas que acabaram com seu brilho e as fizeram cair estrepitosamente. Bem-vindos à Morgue das Estrelas, parte 2. Se este vídeo lhes interessa e querem que façamos mais vídeos deste estilo, convido-os a comentar estrela aqui embaixo. Se o vídeo tiver mais de 5.000 curtidas e mais de 200 pessoas comentarem estrela, faremos uma terceira parte. Convido-os também a escrever o nome dos famosos que lhes interessam para incluí-los nestes relatórios. E podemos acessar os dados que apareceram na autópsia dele. Analisaremos as últimas horas desses famosos e vocês poderão nos pedir quais querem que apareçam aqui. Vamos começar. Durante sua vida, essa mulher conquistou 8 Grammys, 16 Billboard Music Awards, 2 Emmys e 28 Guinness World Records. E tudo isso antes dos 50 anos. Por isso, não é estranho que os jornalistas não a perdessem de vista. Whitney Houston tinha muitos fãs e uma nota com seu rosto poderia significar milhares de exemplares vendidos. No entanto, também é verdade que, recentemente, as câmeras a seguiam para alimentar o interesse mórbido popular. Era de conhecimento público que Whitney não estava passando por um bom momento, que suas múltiplas idas e vindas a centros de desintoxicação não estavam dando resultados totalmente positivos. E o que antes era uma aparência invejada, agora mostrava os sintomas do abandono. Mesmo assim, apesar dos boatos que buscavam prejudicá-la sem escrúpulos, a artista continuava fiel à sua agenda e em fevereiro de 2012 se instalou em um hotel luxuoso. Ela foi convidada para a festa do Grammy e, embora não fosse ter um papel protagonista, era um evento em que ela era muito estimada. Porém, ela jamais vivenciaria a celebração. Horas antes da inauguração do tapete vermelho anual, Whitney seria encontrada morta em circunstâncias que até hoje são suspeitas. Mas isso foi só o fim de uma espiral descendente iniciada anos antes. Nas últimas horas de vida, Whitney demonstrou estar sucumbindo aos seus vícios. Ou pelo menos é o que se supõe. E é que seu corpo foi encontrado cheio de golpes e cortes. Golpes e cortes, com duas versões existentes. A primeira delas diz que esses golpes e cortes talvez tenham a ver com a agitada odisseia que ela havia vivido antes de ser encontrada sem vida. Dizem que desde que chegou a Los Angeles, Whitney se mostrou errática e selvagem. Afirma ter gravado um dueto com outro artista, mas sua voz mal se destacou. Supõe-se que isso a frustrou e resultou em ela beber demais. Dizem que a viram passeando por vários clubes noturnos exclusivos. Sempre com um sorriso no rosto e uma taça na mão, por assim dizer. Perto da madrugada, seus humores pareciam ter mudado. E havia ameaçado bater em vários bartenders. Também se mostrou obscena com outros. Mas as multidões continuavam se abrindo em seu caminho, e ela saía de cada lugar sem pedir desculpas e mostrando o quanto se sentia ofendida. Alguns testemunhos não se cansaram de repetir que a viram cambaleando perto da piscina do hotel. Todos enfatizaram o quão mal ela parecia, aparentando muito mais de 48 anos, como se os anos tivessem caído de repente sobre ela, não restando nada da diva que tinha o mundo aos seus pés. Os meios de comunicação rápidos perceberam que o quanto as fotos da mulher em que ela não aparecia favorecida vendiam, e se encarregaram de bombardear a população com manchetes que fingiam preocupação com a saúde física e mental da reconhecida artista. Em 11 de fevereiro de 2012, seria celebrada a tão esperada festa pré-Grammy. Assim, Whitney decidiu se preparar com antecedência. Após relatar dor de garganta, ela optou por tomar um banho. A assistente entrou no quarto e deixou o vestido que ela usaria naquela noite para que pudesse experimentá-lo e aprovar o look escolhido. Porém, antes de deixar o cômodo, algo lhe chamou a atenção. Da ducha saía vapor, muito vapor para ser sincero.
A princípio, a mulher tentou não dar maior importância ao assunto, mas minutos depois voltou ao quarto e o vapor continuava se acumulando. Assustada, a assistente chamou Whitney. Sem obter resposta, ela foi ao banheiro, onde encontrou a mulher flutuando em água muito quente. Havia até partes de suas costas que estavam vermelhas devido às queimaduras. Além disso, ela não estava respirando. Naquela noite, lágrimas foram derramadas por ela nos gramados e o véu do mistério começou a cobrir tudo. A pergunta começou a ser sussurrada desde o primeiro segundo. O que havia acontecido com Whitney? No caos que parecia ter reinado em seus últimos dias, estava a chave para entender tudo. As informações que circulavam pareciam não deixar dúvidas. Diziam que no quarto havia todo tipo de drogas tranquilizantes, relaxantes musculares e várias garrafas vazias. O relatório completo da autópsia da mulher confirmou as piores suspeitas. Alegaram que Whitney sofreu um acidente causado por doença cardíaca, álcool e cocaína. Ficou-se sabendo simultaneamente que esta última substância havia rompido o seu septo nasal, causando uma infecção e um consequente buraco no mesmo. A cocaína é uma substância estimulante e seu maior efeito é facilitar a liberação de dopamina, ao mesmo tempo que inibe a sua recaptação, na sinapse das vias que funcionam com este neurotransmissor, facilitando assim todas as condutas, emoções e sensações mediadas por ele. Também aumenta a liberação e inibe a recaptação de noradrenalina e serotonina, adicionando assim efeitos comportamentais próprios destes. Faz com que os neurônios liberem essas substâncias de maneira afluentes, facilitando a euforia, sensações de poder, exaltação, agitação psicomotora e uma aceleração do pensamento que pode levar a uma paranoia aguda e uma perda de contato com a realidade. Apesar dos efeitos eufóricos iniciais, o consumo de cocaína acarreta numerosos efeitos adversos. A cocaína gera ansiedade extrema, alucinações e contribui para o surgimento de transtornos psicóticos. A dilatação dos vasos sanguíneos leva à hipertensão arterial e danos cardiovasculares, aumentando o risco de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. O consumo crônico desencadeia problemas respiratórios, danos renais e hepáticos, bem como distúrbios neurológicos. O risco de convulsões e efeitos negativos na cognição e na memória também é significativo. Além disso, o consumo de cocaína provoca distúrbios alimentares e diminuição do apetite. Com o tempo, os efeitos adversos podem se tornar mais graves e permanentes. Mas não apenas isso. Também foi descoberto que Whitney quase não tinha nenhum dos seus dentes e usava uma prótese em sua tenra idade. Parentes explicaram que a situação foi causada pelo consumo excessivo de crack. Em certa idade de sua vida, fez com que a cantora perdesse sua dentadura. Uma ex-cunhada até chegou a afirmar que Whitney passava dias inteiros trancada consumindo essa droga. Semanas em que também perdia suas próteses, que tinham que ser repostas uma e outra vez. Mesmo assim, apesar do quão destrutivo o crack foi para ela, Whitney não conseguiu largar facilmente, tendo que se internar várias vezes, com resultados não totalmente positivos. O crack surgiu na década de 1980 nos Estados Unidos e sua popularidade se estendeu a muitas outras regiões do mundo. É produzido ao misturar cloridrato de cocaína com bicarbonato de sódio e água. E depois é aquecido para formar pequenos cristais que são fumados em cachimbos de vidro de metal. Recebe seu nome devido ao som que produz quando é aquecido e se quebra. Os efeitos do crack são sentidos quase imediatamente e podem durar apenas alguns minutos, levando as pessoas a um ciclo perigoso de uso compulsivo e vício. Estes incluem euforia intensa, aumento de energia e confiança, diminuição do apetite, aumento da agitação. E seus riscos e efeitos são do ponto de vista físico. Fumar crack pode causar graves danos nos pulmões, coração e vasos sanguíneos, levando a sérios problemas respiratórios, cardiovasculares e neurológicos. Além disso, essa droga causa problemas gastrointestinais, disfunção sexual, distúrbios do sono e deterioração do sistema imunológico. O impacto mental do crack também é significativo. Seu uso prolongado pode causar problemas psiquiátricos como ansiedade, depressão, paranoia, psicose e transtornos do humor. A alteração química no cérebro devido ao uso do crack pode ter efeitos duradouros na função cognitiva e emocional, afetando a capacidade de pensar com clareza. O veredito parecia concreto, sustentado em provas claras. A Whitney foi morta por suas adicções. O talento não conseguiu salvá-la de seus demônios internos. Caso encerrado? Ou pelo menos isso se acreditou por um tempo. A família do artista insistiu muito para que o caso fosse reaberto.
Segundo eles, Whitney tinha tido problemas com drogas e álcool, mas estava sóbria há meses, mantendo constância e disciplina. De fato, um investigador contratado pela família mencionou que todos os depoimentos pareciam forjados, para criar um relato coerente que acabava culpando a própria Whitney pelo que havia acontecido. Mencionou também que havia lesões no corpo da estrela incompatíveis com uma queda na banheira. Por fim, reforçou que no quarto havia sinais de que alguém estivera com Whitney e citou picadas que poderiam tê-la deixado tonta e subjugada. Os golpes existem de fato. A versão oficial afirma que são ferimentos que Whitney sofreu em suas aventuras pelos bares. Também é verdade que existem picadas. De novo, há uma explicação. Da versão oficial, dizem que ela mesma se picava tanto para relaxar quanto para conseguir altos níveis de ânimo. O advogado, que representa a parte da família que está convencida de que Houston foi assassinada, menciona como dado não menor que alguns documentos da mulher desapareceram. E que aqueles que haviam manipulado a informação estavam cientes de que, se montassem a cena de uma overdose, todos acreditariam nela apenas por puro preconceito. Caso o corpo de Whitney seja exumado, novas revelações podem surgir. Enquanto isso, dizem que a melhor maneira de homenageá-la é colocando um desses discos em que sua voz continua e continuará soando. Quem também teve uma voz muito particular é o protagonista do nosso próximo posto. Só que sua voz se destacou, não por seus dotes para o canto, mas por dar vida a vários personagens emblemáticos dos Simpsons. Ele é Phil Hartman. E talvez você se lembre dele em séries como Saturday Night Live, em filmes como O Presente Prometido com Schwarzenegger ou em Pequenos Soldados. Dirigido por Joe Dante, que deu vida aos famosos Gremlins. Talvez você também se lembre dele por criar o icônico Pee Wee Herman. Se você assistia Os Simpsons no idioma original, é mais provável que se lembre dele. Por dar voz a personagens como Troy McClure, o ator egocêntrico que sempre se gabava de ter trabalhado em muitos filmes. Em paralelo, a vida de Phil também foi uma vida de filme, uma que começou com promessas de um final feliz, mas terminou como um filme de terror. Principalmente se levarmos em conta seu final brutal. Phil começou sua carreira quase por acaso, quando em um show improvisado de outros artistas, fez uma intervenção que o fez perceber o quanto se divertia em cima de um palco. Além disso, em pouco tempo ele pôde confirmar que não era apenas sobre seu bem-estar no palco, ele também se divertia, as pessoas tinham talento para fazer rir. Até aquele momento, ele ganhava a vida como designer gráfico, mas nada seria mais o mesmo. Após descobrir seu talento para escrever roteiros e criar personagens, Phil ascendeu rapidamente e em 1986, o criador do Saturday Night Live o contratou como parte de sua equipe de comediantes de primeira linha. O homem estava no auge de sua carreira emergente, ao mesmo tempo que vivenciava um excelente momento pessoal. Depois de 2 casamentos fracassados em 1987, ele conheceria Bryn Ondel, uma modelo e aspirante à atriz, que logo se tornaria o amor de sua vida. Ele não imaginava que aquele relacionamento o levaria à morte. Phil e Bryn tiveram filhos, e de fora todos viam uma família feliz e próspera. Mas por dentro as coisas não eram da mesma maneira por dentro. A vida de Phil virou um tormento, pois Bryn sentia que ele não a ajudava o bastante para que ela também alcançasse a fama. Ela alegava fazer grandes sacrifícios pela carreira dele, sem a reciprocidade esperada. Os sentimentos de desencontro cresceram entre o casal, que chegou a falar sobre divórcio algumas vezes. Enquanto Phil acumulava prêmios e reconhecimento como um dos artistas mais cômicos, Bryn acumulava ressentimento e armas. De acordo com suas palavras, os fãs de seu marido estavam loucos e deveriam estar preparados para se defender caso algo acontecesse. Bryn sempre teve um caráter forte e foi temperamental, mas as coisas pioraram consideravelmente nas últimas décadas. Devido às suas dependências, a mulher ingeria grandes doses de cocaína, às quais adicionava grandes doses de álcool. Viciados em cocaína comumente admitem consumir grandes quantidades de álcool simultaneamente. A combinação das duas substâncias causa uma intoxicação maior no organismo do que se ingeridas separadamente. Assim, misturar álcool e cocaína provoca uma sensação de euforia maior e mais prolongada, maior desinibição a nível comportamental da agressividade e do comportamento sexual, maior toxicidade no sistema nervoso central, maior toxicidade cardiovascular. Quando ingerimos algo, o fígado é o órgão responsável por metabolizá-lo. Ao misturar álcool e cocaína, o fígado produz um metabólito chamado cocaetileno, que se distribui por diferentes órgãos, chegando definitivamente ao cérebro. Uma vez lá, age como a molécula da cocaína.
De fato, tem uma estrutura similar, mas com algumas diferenças importantes. Como consequência, os efeitos eufóricos de prazer e recompensa derivados do cocaetileno são mais potentes do que se apenas a cocaína for consumida. Por sua vez, os riscos de misturar álcool e cocaína a médio e longo prazo também se agravam em comparação ao consumo das drogas separadamente. Apesar das várias internações, as recaídas de Bryn eram iminentes, e a violência com que ela tratava o marido e os filhos aumentava dia após dia. O ponto mais crítico dessa escalada ocorreu em 28 de maio de 1998. Naquela noite, Bryn jantou com uma amiga. Durante o jantar, ela expressou seu desejo de melhorar seu relacionamento com Phil. Mas as bebidas e a cocaína começaram a desfilar diante dela, e quando chegou em casa, o caos voltou a se instaurar. Como sempre, Phil a deixou falando sozinha. A eloquência e perspicácia que ele exibia na tela sumiam em casa, onde preferia o silêncio como arma. Bryn a viu partir enquanto respirava agitada e exigia que ele não lhe virasse as costas. Phil deitou-se, cobriu-se e virou-se, demonstrando que não estava disposto a ceder em sua determinação. Talvez ele quisesse preservar as crianças que dormiam na outra parte da casa e que ainda não haviam acordado. Não sabemos. É difícil entender o que motivou Bryn a se posicionar atrás dele, levantar uma arma e atirar 3 vezes. Tal como a autópsia indicaria, um tiro perfurou o crânio, o outro atravessou a garganta e o terceiro entrou ao lado do coração. Um tiro no coração pode causar lesões graves como ruptura do miocárdio, contusão, laceração, lesão pericárdica, lesão coronária, dano valvular, arritmias e anomalias de condução. Isso pode levar à insuficiência cardíaca, arritmias e morte. Considerações. As balas podem ricochetear e mudar de direção após penetrarem o corpo. É possível sobreviver a um tiro se a bala não atingir áreas vitais. Lesões graves no coração podem elevar o risco de insuficiência cardíaca ou arritmias. Ferimentos por arma de fogo podem causar lesões graves, como hemorragia intensa, danos a tecidos e órgãos e ossos quebrados. No caso de Phil, o tiroteio foi fatal. Bryn ligou para um amigo e depois para a amiga com quem jantou. Inicialmente, ninguém acreditou no que ela fez. Estavam habituados a que, sob efeito de narcóticos, ela perdesse contato com a realidade. Depois foram à casa e confirmaram que de fato seu quarto havia se transformado em um banho de sangue, acabando para sempre com a vida de um ator e dublador que ainda tinha muito a oferecer. Ao chegar ao local, a polícia priorizou os filhos do casal. Num descuido, Bryn se trancou em um quarto e, antes que pudessem reagir, fez um quarto disparo. Desta vez foi contra ela mesma. No momento do assassinato, Bryn Hartman, conhecida por estar tomando o antidepressivo Zoloft, que foi citado como a causa de suas ações. Uma ação por morte injusta foi iniciada pelo irmão de Bryn contra o fabricante do medicamento Pfizer e contra seu psiquiatra que havia prescrito o produto. O Zoloft é um antidepressivo pertencente ao grupo dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Este medicamento está clinicamente indicado no tratamento da depressão maior, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno por estresse pós-traumático e especialmente a fobia social. Além de seus efeitos necessários, a sertralina, o ingrediente ativo contido no Zoloft, pode provocar alguns efeitos indesejados. Nem todos esses efeitos colaterais podem ocorrer. Se ocorrerem, podem requerer atenção médica. Entre esses efeitos podemos encontrar reação agressiva, confusão, mudanças de humor ou comportamento, perda repentina da consciência. Até hoje, o acontecimento ainda é lembrado como uma total tragédia que abalou o mundo na virada do milênio. Da mesma forma, perturbou a todos o incidente que aconteceria 11 anos depois e que até hoje continua sendo um mistério. E assim nossa história retorna ao começo. Tudo começou em 20 de dezembro de 2009, com uma ligação para o 911. Uma operadora atendeu por volta das 8 da manhã a uma mulher que desesperada deu um endereço e disse entre gritos que sua filha havia desmaiado. Enquanto acionava as ambulâncias, a operadora disse que daria a ela algumas instruções muito precisas. Eles tinham que fazer manobras de resgate na garota desmaiada e não havia tempo a perder. Minutos depois, a mulher em lágrimas tentava reanimar a filha com ressuscitação cardiopulmonar. Médicos tocaram a campainha do lado de fora com veemência, entraram e colocaram a garota em uma maca com pressa. O homem que se disse seu marido preencheu sua ficha. A garota era Brittany Murphy, a mesma que semanas atrás havia dito em uma entrevista. Como meta de ano novo, adoraria ter um filho.
Fui muito abençoada por ter um marido realmente muito amoroso. Passo mais tempo com minha família do que qualquer outra pessoa no mundo. A jovem atriz não só não conseguiria realizar esses planos, como o que viria à luz seria um casamento realmente muito diferente do que ela queria. Quando começou a namorar Ashton Kutcher após recém-casados, acusaram-na de estar com ele por interesse. Quando ela fez a cirurgia no nariz, previram uma obsessão com cirurgias plásticas que acabaria deformando-a e arruinando sua carreira. Quando atuou em filmes disruptivos sobre temas sensíveis, especularam que a escolheram por ela também ter um lado sombrio. Cada passo que Britney deu foi interpretado pela imprensa como o presságio de um final terrível. Os editores de fotos se encarregavam de destacar olheiras, aprofundar maçãs do rosto e afinar a cintura. Tudo valia para mostrar a beira de uma crise. Por que eles faziam isso? Bem, porque como não nos cansamos de ver nos meios, muitas vezes eles são cruéis e insistem em alguém. Porque sim, simplesmente porque faz com que eles vendam mais jornais, revistas, porque gera mais cliques nas redes sociais. Simplesmente por isso. Cansada e tendo confirmado que não ganhava nada contradizendo-os, Britney se silenciou. Ao se casar com Simon Monjack, em 2007, ela desconsiderou todos que tentaram desacreditar a relação. A verdade é que Simon não tinha um passado exemplar. Ele devia mais de $300 mil por um empréstimo e diziam que usava a fama da esposa para tentar seus próprios projetos. Alheio a todo esse turbilhão de fofocas, o casal se mudou para uma grande mansão e não o fizeram sozinhos, mas com Sharon, a mãe de Britney. E o lugar ao qual os três começaram a chamar de lar não era qualquer lugar, era o lugar onde dois deles encontrariam a morte. A casa pertencia a Britney Spears. A princesa do pop saiu de lá, alegando que o local estava amaldiçoado. Segundo ela, havia vivido mais de uma experiência paranormal entre aquelas paredes. Os médicos que chegaram à casa após o chamado ao 911 tentaram reanimá-la. Britney, que tinha 32 anos e que, segundo seu marido, havia desmaiado no banheiro sem motivo aparente. Foi em vão. Ela foi levada para o centro médico Siddharth, Sinai, onde morreu às 10h04 após sofrer uma parada cardíaca. Como poderia ser que uma garota que estava no auge de sua carreira e projetando um grande futuro para ela e sua família encontrasse a morte tão de repente? Claramente, muitos aproveitaram a situação para se vangloriar, afirmando que sempre estiveram certos. Certamente tudo era culpa de um abuso de substâncias. No entanto, em fevereiro de 2010, o escritório forense do condado de Los Angeles reafirmou que a morte de Murphy foi o resultado de uma pneumonia não tratada, agravada por sua deficiência de ferro. A pneumonia é uma infecção pulmonar cujas causas podem ser a inalação de germes como bactérias, vírus ou fungos. Trabalhar em locais com poeira, fumaça ou produtos químicos, próximo a animais como aves de capoeira. Ter um sistema imunológico enfraquecido, ter outras doenças crônicas como doença pulmonar obstrutiva crônica, asma ou fibrose cística. As complicações de uma pneumonia podem ser bacteremia, que é quando as bactérias entram na corrente sanguínea. Abscessos pulmonares, que são acúmulos de pus nos pulmões, distúrbios pleurais que afetam o tecido que cobre os pulmões, insuficiência renal, insuficiência respiratória. Além disso, a pneumonia de Britney estava combinada com anemia e intoxicação por medicamentos prescritos e de venda livre. Nenhuma outra droga foi detectada em seu organismo. O mais intrigante é a detecção de uma concentração atípica de diversos metais pesados e tóxicos em seu sangue. Porém, esse detalhe passou despercebido por um tempo. No final, o veredito foi morte acidental. Simon, por outro lado, rapidamente declarou que os responsáveis pela morte de Britney eram os estúdios Warner Brothers. Porque 2 semanas antes da tragédia, dispensaram os serviços da garota para a dublagem de voz na continuação do filme Happy Feet. De acordo com Monjack, Britney também havia perdido papéis por causa dos rumores que foram irresponsavelmente espalhados sobre ela. E isso a havia afundado em uma constante depressão, da qual ela não conseguiu escapar. O combo havia baixado as defesas dela. Isso poderia ser verdade? Britney estava desanimada por questões de trabalho? Por um longo tempo, todos deram o aval a essa versão. No entanto, começaram a surgir outras teorias que apontavam para lugares menos habituais. Rapidamente se espalhou a voz de que, embora Britney estivesse muito deprimida em suas últimas semanas, esse desânimo não estava vinculado ao trabalho, mas ao seu parceiro. Foi assim que seu ex-marido passou a estar no centro das polêmicas. Como mencionado, Monjack tinha um histórico de supostas fraudes com cartões de crédito e outros problemas financeiros, que fizeram com que seu relacionamento acelerado com Murphy fosse interpretado por muitos como uma busca um tanto interessada.
Ao investigar sua carreira, também não conseguia avançar muito. Embora Simon se apresentasse como roteirista, produtor e cineasta, sua modesta fama foi principalmente conquistada por processar os autores do filme Factory Girl, 2006, alegando que roubaram sua ideia. Para finalizar o cerco, ficou sabido, após um relacionamento anterior, que o homem havia tido um relacionamento que não havia terminado nada bem. Ele havia abandonado uma mulher grávida de uma maneira cruel. O círculo de sua ex-parceira o descreveu como uma espécie de psicopata. O sujeito ficou cada vez mais enlameado quando ele e Sharon, a quem se acreditava que ele manipulava, tentaram lançar a fundação Brittany Murphy com um evento beneficente. Evento que foi suspenso quando se tornou público que Simon cobrava uma doação de $1.000 de todos os interessados em participar, mesmo sem ter terminado a papelada. Para poder fazer isso, ele iria enganar um monte de estranhos usando o nome de sua esposa morta? Ele era tão inescrupuloso? Ele teria tirado a vida de Brittany? O ambiente do show estava transformando Simon em seu inimigo número 1 quando aconteceu o que ninguém esperava. No dia 23 de maio, uma operadora do 911 recebeu outra ligação da mesma casa de onde ligaram há menos de 5 meses. Era Sharon novamente. Desta vez ela gritava que havia encontrado Monjack desmaiado no quarto principal. O homem foi declarado morto às 21h45 desse dia. Sim, e isso não é nada. O relatório do legista encontrou que a causa da morte havia sido uma pneumonia aguda e anemia severa. O fato de que ele e Brittany morreram dos mesmos problemas médicos e com pouca diferença temporal um do outro causou mais especulações e fez com que as teorias começassem a se bifurcar de modo frenético. Sem mais delongas, Sharon Murphy disse aos investigadores que compartilhava a cama com seu genro viúvo, apesar de ambos não terem relações. A esse dado que beirava o bizarro, somou-se outro igualmente estranho. Logo se falou que tudo poderia ser devido a um envenenamento muito particular. Dado que Murphy e Monjack morreram, suspeitou-se que eles foram expostos a algo, não só por causas semelhantes, mas também no mesmo lugar. Foi assim que surgiu a linha de investigação que fala de um mofo tóxico que teria crescido na casa da atriz e teria envenenado ela e seu parceiro. Inalar mofo pode causar reações alérgicas como espirros, coriza, olhos vermelhos, erupção cutânea, tosse seca, sinusite, febres, dificuldades para respirar, infecções fúngicas, crises de asma. Tudo o que aconteceu em torno do mofo foi contraditório. Sharon e o legista nunca concordaram nas versões e cada um acusou o outro de mentiroso. As perguntas eram muitas, uma fraqueza crônica e uma exposição a algo para o qual não tinha defesas. Foi isso que acabou com Brittany? Mas o que era mais estranho, por que acabou com Brittany e com o marido dela, mas não fez nada com Sharon? Motivado por essa inquietação, em 2013, o pai de Brittany divulgou os resultados de um relatório de laboratório externo que sugeriam a morte de sua filha. Havia sido um envenenamento, sim, mas não havia sido um acidente. Suas supostas análises se concentraram nas já mencionadas grandes quantidades de metais pesados na amostra de cabelo que Murphy tinha. Esses altos níveis de toxicidade levavam a pensar que um terceiro os havia administrado com provável intenção criminosa. Sharon se ofendeu e ambos se envolveram em uma disputa mais midiática do que legal. O pai de Brittany aumentou a aposta quando afirmou que a atriz poderia ter sido assassinada por uma conspiração do governo dos Estados Unidos. De acordo com ele, o governo não aprovou o apoio de Murphy a Julia Davis, uma funcionária do Departamento de Segurança dos Estados Unidos que revelou subornos a autoridades aduaneiras para permitir a entrada de terroristas. Isso poderia fazer algum sentido? Será que Sharon havia aniquilado sua filha por ordens de alguém superior? No dia 22 de janeiro de 2019, o pai de Brittany faleceria aos 92 anos, após enfrentar uma longa doença. Até o fim da vida, ele afirmou que havia algo mais sombrio por trás da situação da filha do que todos suspeitavam. Para muitos, o caso ainda permanece aberto e continua a se destacar como um dos mistérios mais recentes dentro das morgues de Hollywood. E até aqui o vídeo do dia de hoje. Espero que tenham se interessado pelas compilações de famosos que escolhemos para hoje. Se gostaram, comentem estrelas aqui embaixo. E também os convido a sugerir possíveis famosos se estiverem dispostos, para os quais podemos ler o relatório de suas autópsias. Também os convido a deixar likes. Se este vídeo ultrapassar os 5.000 likes, faremos uma terceira parte do Necrotério das Estrelas.
Muito obrigado a todos que colaboram com este canal. Se estiverem interessados em colaborar e querem que o seu nome apareça no final, basta clicar no botão unir-se aqui embaixo. E deixo aqui alguns vídeos para que continuem a maratona. Por fim, me despeço. Sou Magnus Mephisto e nos veremos em breve. Adeus.